O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu grande grito e saiu. E todos ficaram espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte e toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a Deus. Podemos sentar por um instante. Meus irmãos e minhas irmãs, domingo nós celebramos o quê? Oi? Batismo de Jesus. Vocês podem ver que toda a celebração que eu faço com vocês, eu sempre trago uma coisinha para a gente poder aprender, né? E levar para casa e para a vida. Domingo nós celebramos a festa do batismo do Senhor. E a festa do batismo do Senhor encerra o tempo do Natal. E aí nós iniciamos um novo tempo litúrgico na segunda-feira, que é o tempo comum. O tempo comum, ele é composto de 34 semanas. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte, com a parte menor, pode ir da sexta semana ou até a 14ª semana. Ele é antes da quaresma. E a segunda parte é depois da festa da Santíssima Trindade, depois da Páscoa. O tempo comum é um tempo que muita gente pode pensar que não traz muita coisa, que não traz muita expectativa, mas ele nos traz sim. Ele nos traz ensinamentos, ele nos traz a vivência de Jesus e quer nos mostrar que, e por isso que ele é verde, certo? Quem for na missa de domingo, quando o padre vier aqui por esses dias, veremos o padre de verde. E por isso usa-se o verde para dizer o quê? Que a esperança sempre tem que estar em nossos corações. E também significa o quê? Que nós nunca estamos prontos o suficiente. Precisamos sempre aprender mais, precisamos vivenciar a palavra de Deus mais e mais. Por isso é verde, porque ainda nós não estamos maduros o suficiente. Entenderam? Então, nós iremos vivenciar esse tempo que é muito bonito para nós. No domingo, nós iremos ouvir os evangelhos de São Mateus. Nós estamos celebrando nos domingos o ano A, certo? Que é ano A, B e C. Então esse ano nós estamos celebrando os evangelhos de São Mateus. O ano B, lembrando que o ano B é São Marcos e o ano C é Lucas. E no meio de semana, isso é a título de curiosidade, que tem gente que não entende muito e não conhece às vezes. No meio de semana, as leituras no tempo comum são divididas em quê? A leitura e o salmo, ano par e ímpar, certo? Leitura e salmo, ou seja, nós estamos em 2026, nós vamos ver as leituras no tempo comum, ano par, e 2027, ano ímpar, e os evangelhos são os mesmos
no meio da semana, né? Não muda não. Então, nas leituras, nós vamos sempre ver o Antigo Testamento, a história do povo de Deus, Deus que se faz presente no meio do povo, Deus que caminha no meio do povo. E aí, ontem, como nós iniciamos esse tempo litúrgico, vem trazer essa história que é muito bonita para nós, a história de Ana. Ana, ela era esposa de Elcana. Elcana tinha duas mulheres, tinha Ana e tinha uma outra chamada Fenena. Quem acompanhou a leitura de ontem vai entender um pouquinho. Fenena era uma mulher fértil, ele tinha filhos com Fenena. Ana era uma mulher estéril. Então, ela sofria isso. Por quê? Na época de Jesus, o homem ou a mulher, ou os dois, que eram estéreis, eram tidos como pecadores, eram tidos como amaldiçoados, por não terem filhos. E nós temos muitas histórias na Bíblia, de pessoas que eram estéreis. Então Ana era uma, e ela levava consigo essa culpa, que ela era amaldiçoada, que ela não podia ter filhos, que a mão de Deus pesou sobre ela. E a outra mulher de Elcana tinha filhos, e aí muitas vezes zombava de Ana, por ela não ter. E isso magoava muito o coração dela, né? Já tinha a culpa, e ainda tinha uma outra pessoa que ainda machucava mais ainda. E ainda a postura de Elcana era diferente de uma para com a outra. Ontem relatou o quê? Que eles foram para o templo, todo mundo. Fenena e os filhos receberam, né, a oferta maior. E ela, Ana, recebeu uma oferta menor. E ela ficou muito triste com isso. Hoje, mostra-nos o quê? Depois de se alimentar, ela voltou para o templo. E aí, nos relata aqui, no livro o quê? Ela voltou para o templo e com o coração cheio de amargura, orou ao Senhor. Ou seja, o coração dela estava tão amargurado por isso tudo. E aí ela prostrou-se e orou ao Senhor. E ela disse o seguinte: Senhor Todo-Poderoso, se olhares para a aflição de tua serva e lembrares de mim, se não te esqueceres de tua escrava e me deres um filho homem, eu oferecerei a ti todos os dias da sua vida, e não passará navalha de sua cabeça. Ela disse com o coração cheio de amargura, derramando copiosas lágrimas. Olha que bonito isso. Na dor, na tristeza, ela não ficou reclamando. Ela prostrou-se diante de Deus e em oração suplicou a Deus. Eu não sei nessa noite se tem algum de nós passa por um momento de dificuldade, doença, problema na família, situação financeira, seja lá qual for. Que nós possamos tomar como exemplo aqui Ana, de não reclamar, mas de se colocar na presença do Senhor e colocar tudo aquilo que a gente carrega no coração na presença de Deus. Não é falar da boca para fora, mas é falar do coração, daquilo que vem, daquilo que a gente sente, daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou passando. Se derramar na presença de Deus. Isso que aconteceu com ela. Ela estava com o coração tão apertado, tão amargurado, que ela não aguentou mais. O copo encheu, transbordou, e ela se transbordou na presença do Senhor. Falou: Senhor,
não aguento mais, me dá um filho. Esse sofrimento eu não quero mais carregar. Então assim nós nessa noite somos chamados, dizemos sim, estamos aqui pela graça de Deus, possamos derramar também todas as nossas dores, nossas tristezas, nossas angústias, nossas aflições, nossas preocupações e pedir com o coração para que Ele possa agir em nossa vida. E ela rezava diante de Deus de uma forma tão ligada a Deus que o sacerdote Eli ficou pensando que ela estava bêbada, ficou pensando que ela estava, uai, essa mulher está meio certa do juiz, até a ponto de interrogar ela: até quando não estarás bêbada? Vai tirar tua bebedeira. E ela vai falar isso: não é isso, meu senhor, sou apenas uma mulher muito infeliz, mas desafoguei a minha alma na presença do Senhor. Não julgues a tua serva como uma filha perdida, pois foi pelo excesso da minha dor e da minha aflição que falei com Deus até agora. A dor dela era tão intensa que ela demorou horas na presença do Senhor. E aí eu pergunto para cada um de nós: quanto tempo a gente gasta na presença de Deus no nosso dia a dia? 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 1 hora, meia hora? Quanto tempo a gente demora para estar ali conectado com Deus, eu e Deus? A gente é tomado de tanta correria no nosso dia a dia, tanta preocupação, tanta agitação, E às vezes muita chega em casa e ainda vai usar o bendito celular e aí esquece, deixa Deus de lado e não se derrama na presença de Deus. Não perde tempo com Deus. Perder tempo não, ganha tempo com Deus. Com Deus a gente ganha, com o mundo a gente perde. Então, veja, foi isso que aconteceu com ela. E depois, lá na frente vai dizer o quê? E a mulher foi embora, comeu, se alimentou lá no templo, e seu semblante não era mais o mesmo. Deus tinha transformado o coração, dado alegria, dado força. Quantas vezes nós vivemos na celebração, tanto da palavra, tanto da missa, nós não conseguimos nos abrir à palavra de Deus, vimos triste, angustiado e voltamos às vezes até pior do que a gente veio. Por quê? Não conseguimos abrir a graça. E aqui ela se abriu a graça e ela voltou com outro semblante, com outro coração. Então a gente precisa se abrir a graça. A gente precisa deixar que a palavra de Deus, a Eucaristia que nós comungamos ali, transforme a nossa vida. Senão não vale a pena. Infelizmente dizer, é perda de tempo se a gente não consegue se abrir, se a gente vem para cá e volta pior. Sempre Deus quer nos falar, sempre Deus quer nos tocar. Então basta a gente se abrir a graça. E depois de tudo isso, Ana conseguiu ter a graça, teve um filho. O filho se chamou Samuel, o profeta Samuel, aquele que ungiu o rei Davi, Então, ela conseguiu a graça, porque se derramou na presença do Senhor. Quer conseguir a graça? Se derrame na presença do Senhor. E no Evangelho, como eu falei, no tempo comum, e principalmente no começo, a gente vai vendo como é a caminhada de Jesus.
Ele agora começa a anunciar, começa a ensinar, começa a fazer milagres. E hoje Jesus de cara entra em Cafarnaum, e lá ele ensina com autoridade. E é tanto que o evangelista faz questão de dizer: admirados com o seu ensinamento, pois ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. O evangelista faz questão de dizer isso, porque os mestres da lei ensinavam doutrinas que eram voltadas só para o benefício próprio, e não um ensinamento do qual propõe a Deus de verdade, o ensinamento daquele que toca, que mexe, que fala a verdade. E Jesus, na sinagoga, na igreja, chega e fala a verdade, fala de um jeito simples, de um jeito que todo mundo entende, mas fala com autoridade, fala com a verdade, a ponto de que um homem possuído, estava na igreja, fala: que quer Jesus Nazareno? Viste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. E aí Jesus pega, intima: cala-te, sai dele. O ensinamento de Jesus era tão verdadeiro, com tanta autoridade, que até os espíritos maus se incomodaram. Jesus falou isso: cala-te, sai dele. O que eu tenho a dizer é o seguinte: será que na nossa casa não falta às vezes nós falarmos com autoridade, nós falarmos com a verdade, que é a palavra, para espantar muita coisa ruim dentro da nossa casa? Como aqui o próprio Jesus falou: cala-te, sai dele. Porque muita coisa que a gente atrai para dentro da nossa casa é porque a gente permite, e depois a gente fica reclamando que as coisas não estão bem. Por quê? Porque a gente não vive com a verdade, a gente não prega com a autoridade, e aí as coisas acontecem. Então a gente precisa, falar com a verdade, pregar com a autoridade, e aí sim teremos poder de expulsar os demônios. Quantas pessoas vivem tristes, angustiadas, deprimidas? Por quê? Porque não conseguiram falar com a autoridade. Cala-te, sai de mim, não quero isso, sou de Jesus, mereço ser feliz, mereço ter forças e caminhar. Então por quê? Falta autoridade. E aí vai dizer que o Espírito saiu dele e as pessoas ficaram admiradas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos mostra isso, que nós possamos nessa noite pedir ao Senhor, mas pedir com o coração, e sempre nos derramar na presença de Deus, e sempre falar com autoridade, pois o próprio Senhor nos deu autoridade, como Ele deu aos discípulos, deu a cada um de nós que nós somos batizados. Não permitamos que o mal ronde a nossa vida, ronde a nossa família, ronde a nossa comunidade, mas que o bem prevaleça, que a palavra de Deus prevaleça em nossa vida. Amém? Amém. Fechemos os nossos olhos um instante, possamos refletir um pouquinho aquilo que nós